neste dia, como um bom dispenseiro, como um bom econômico, visitou a tua dispensa e preparou, meu Pai, um banquete poderoso da tua parte, para servir, meu Deus, de alimento sólido, de alimento transformador, que irá nos dar força, condição, estratégias, para vivermos esses dias, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, derrama da tua unção sobre a vida do teu filho agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, que a voz dele soe como uma voz de trovão. Meu Deus, que os infernos, que o diabo, que as potestades do mal, Senhor, que estão trabalhando, atuando, meu Pai, nesses dias, aonde o mundo comemora, meu Pai, uma festa pagã, sejam agora repreendidos em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que a palavra ministrada aqui, meu Deus, paralise agora toda a ação do inferno, em o nome do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, meu Pai. Aonde houver alguém distraído, alguém disperso, alguém que ainda não entendeu o que o Senhor quer fazer nesta noite, nesta hora, meu Pai, que possa ser contagiado pela presença transbordante do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, igreja, amém? É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês esta noite. Pastor Mário Sérgio, o Cajá, como eu acredito muito que vocês aqui fazem parte dos improváveis. Os improváveis que poderiam estar sentados à mesa com o Senhor. Somos amigos de muitos anos, e há algum tempo ele vem tentado que eu viesse sentar-se junto a vocês aqui, e eu não consegui por alguns motivos, mas vamos orar para vocês sentarem e a gente começa a falar um pouquinho mais. Pai, em nome de Jesus, ainda em tua presença, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, os conscientes e os inconscientes, cada palavra, gesto, cada pensamento. Pai, sonda os nossos corações em nome de Jesus. Transforma agora, ó Pai querido, aquela terra seca e árida em terra fértil e produtiva, para que as sementes que o teu Espírito Santo lance através da palavra, ó Pai querido, que nós vamos nos alimentar esta noite, ela produza em 30, 60 e 100 vezes mais em bênçãos espirituais, ó Pai, para a vida dos teus filhos e também para abençoar aqueles que os teus filhos encontrarem, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Vou tentar ser breve. Não tenho essa fama de brevitude, tenho que ser verdadeiro. Deus me levou para ministrar em alguns ministérios, e os pastores amigos meus pedem rapidez, mas como o tempo é do Senhor, Ele vai parar o tempo. Amém? Quarto domingo, onde vocês estão dentro de um propósito, de uma conferência profética, e o profético é algo muito bom e muito interessante. Quisera que todas as igrejas vivessem e caminhassem no profético. Presbítero, irmãs, muitos dos ministérios têm falado, ministrado e pregado sobre essa doutrina e o conhecimento através da palavra. Como Martinho Lutero disse, se aquele ministério ao qual você frequenta, por mais que faça chover bênçãos e maravilhas, se não houver pautado pela palavra, se afaste. A palavra é a nossa base, mas o espiritual é o que nos sustenta. Porque se não fosse o Espírito Santo, não estaríamos nós aqui.
Acredito que muitos de nós aqui já estaremos desistidos ao longo do caminho. São tantos os obstáculos, são tantos os problemas, são tantas as situações que tentam nos afligir dia a dia. O tema da conferência: melhor obedecer do que sacrificar. A obediência, né, é um fruto do Espírito para o cristão. A desobediência, ela é tida como rebeldia. A rebeldia, ela é tida como feitiçaria aos olhos do Senhor. E eu fui procurar a etimologia das palavras, porque eu sou desse que, quando eu começo a falar em nome do Senhor, eu quero saber a essência, a origem, se é grego, se é hebraico, da onde que veio, para que nós assim pudéssemos entender a origem real. Mas quando nós falamos de rebelião, e a gente vai buscar na essência da palavra, ela nos traz exatamente o que o Aurélio nos traz. Quem é Aurélio? Não é o vizinho, aquele primo, não. É aquele dicionário que a gente teve acesso a ele nas aulas de língua portuguesa, que é ir contra uma autoridade, que é se levantar contra alguma regra ou lei já estabelecida dentro de um processo. Mas eu falei para o Senhor, eu poderia falar de tantas coisas. Poderia falar do jovem rico. Poderíamos falar de Elias. Ou até mesmo usar essa passagem de 1 Samuel 15 para estar falando de Saul. Talvez até a intenção de Saul tenha sido pura. Mas infelizmente para ele aquele tempo não era um tempo ao qual ele tinha a graça. Ele tinha que obedecer, porque era um tempo de lei. O tempo da escolha veio única e exclusivamente através de Cristo. A graça nos alcançou. Por isso hoje nós podemos escolher. Por isso hoje nós podemos desejar. Porque Cristo nos ligou novamente ao Pai. Porque antes a vontade de Deus ela tinha que ser estabelecida. O profeta vinha e dizia: eis que diz o Senhor, faça. E o sacerdote oferecia os sacrifícios. Presbítero, mas e quando a gente chega a falar de sacrifício, o que foi a graça? A graça foi o último sacrifício. O sacrifício de um pai que ofereceu o seu único filho por um certo período de tempo, mas ele não abriu mão de nós por toda a eternidade. Ele aceitou abrir mão de Jesus por um certo tempo. Vejam só o tamanho deste amor, mas ele não aceitou abrir mão de nós pela eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Cristo que nós servimos. E esse Cristo, em tamanho amor, em tamanha compaixão, também decidiu sacrificar. Porque por duas vezes, se nós formos ler os evangelhos, nós veremos que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Estava doloroso, estava pesado, mas ele falou: Pai, se possível, afasta. Não, Pai, eu vou me afastar deste cálice. Eu sou Deus, eu sou filho do Deus vivo. Satanás, agora é o seguinte:
vai lá para o calabouço no inferno, a terra está estabelecida, a paz, não haverá mais guerra, o amor tomou conta de todos os lugares. Ele poderia ter feito isso. Quando questionado lá no monte, pelo próprio Satanás, tu não és o filho do Deus vivo, transforma esta pedra em pão. Proste-se a mim que te darei o confim da terra. Ele poderia ter falado, cala a sua boca, Satanás, você já está vencido. Ele obedeceu. Ele precisava sofrer e passar por aquilo. Ele precisava ser dado como uma ovelha, como um cordeiro ao matador. Ele precisava fazer o caminho. Ele precisava entrar pela porta de Jerusalém, não pela porta principal, mas pela porta das ovelhas, aquela porta menor que saía lá no tanque de Betesda, onde os animais entravam para ser sacrificados. Se você for ler a palavra no livro de Neemias, quando ele reconstrói as portas e os muros de Jerusalém, é específico quando se trata da porta das ovelhas. Aleluia, Deus. E as portas, elas precisam ser restauradas. Por isso que o Senhor Jesus entrou por aquela porta, porque era a porta do sacrifício. O tema da ministração é, eu acredito que Jesus. Aí eu preciso terminar. Eu nem comecei. Deus não está interessado aonde você está, mas sim em como está o seu coração, nos momentos em que você tem passado. Presbítero, como assim Deus não está preocupado onde eu estou? Eu posso estar em qualquer lugar? Sim. Deus nos chamou para sermos luz no mundo. Para quê? Para iluminar as trevas. Deus nos chamou para ser sal na terra. Para o quê? Temperar. Então, independente do lugar aonde nós coloquemos a planta dos nossos pés, se nós estivermos firmados, se nós estivermos posicionados, se nós estivermos cheios do Senhor, aquele ambiente tem que mudar. Presbítero, então eu posso estar lá na marchinha, meu irmão, minha irmã, aí já é uma situação de escolha. Porque se você já foi do mundo, você sabe que não tem supercrente. Quem foi usuário de droga sabe que vencer o vício não é um dia, são todos os outros dias que restam da sua vida. Se você foi alcoólatra, ou se teve alguém na sua casa, você sabe que você não pode dar um golinho. A luta é para todos os outros dias da sua vida. Ah, mas o Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele não transforma? Transforma, meu irmão. Mas o mundo jaz no maligno. E você é carne. E a carne é fruto do pecado. Como está o seu interior? Como está a sua intimidade com o Senhor? Como anda a sua fé? Os problemas têm tirado a sua paz? Irmãos, se eu falar para vocês como é que foi a minha semana depois de eu aceitar o convite do pastor Marcelo. Eu sofri perseguição. Eu sou diretor da Secretaria de Serviços Públicos aqui de Caraguá. Sofri uma perseguição. Que bom que o secretário já foi um homem de Deus, é um homem de Deus, está caminhando em lugares distantes do Senhor, mas é um conhecedor da palavra.
E quando eu falei para ele que eu sabia o porquê que as coisas estavam acontecendo daquela forma, ele falou de mim: eu não preciso ficar te explicando nada, tampouco ficar te protegendo de nada. Você sabe que tudo isso é espiritual. Eu falei: eu sei. Porque foi eu aceitar, as coisas começaram. Houve um levante de um dos encarregados que estão abaixo de mim, homem de Deus, irmão de Cristo. Rebelião. E eu vou falar para vocês que a minha semana foi muito triste. Meu coração de fato se entristeceu, não pelo problema que eu estava passando, mas pelas pessoas que me causaram os problemas. Mas se vocês pararem para pensar em todas as vezes que você se sentiu traído ou que você se sentiu decepcionado, eram por pessoas que estavam ao seu lado, que caminhavam de mão dada com você. Porque quando o inimigo se levanta contra você, você não se preocupa. É o papel dele. Seja o inimigo espiritual das nossas almas, ou seja um desafeto aqui nesse mundo. Mas quando é uma pessoa que você tem um carinho, quando é uma pessoa que você tem um apreço, isso acaba te deixando triste. Mas aí o Espírito Santo veio e falou: filho meu, eu te chamei para coisas tão maiores. E eu consegui findar a minha semana debaixo da paz que excede todo o entendimento. Porque teve um dia na minha vida que eu desisti de entender. E eu falo para você, minha irmã e meu irmão, esta noite: se você quer viver da paz que excede todo o entendimento, você tem que abrir mão de querer entender. Porque quando nós buscamos entender as coisas, os processos do Senhor estabelecidos sobre a nossa vida para que se concretize o chamado, nós não vivemos da paz que excede todo entendimento. Mateus 8, 23 a 27. Deixa eu correr. Mateus 8, 23 a 27. Eu não vou dar tempo de vocês abrirem, porque eu sei que o tempo é curto e eu tenho bastante coisa para estar falando com vocês. Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se do mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem, a quem até ventos e o mar obedecem? Aqui nós temos uma alusão a quando o nosso coração está inquieto, a quando o nosso coração está preocupado, a quando nós nos deparamos com alguma situação que nos faz a paz fugir do nosso entendimento. Estes homens, eles já estavam andando com Cristo, eles já tinham visto os milagres do Senhor, o quanto Ele era poderoso e cheio e representante real do Deus vivo na terra, naquele momento. E eles estavam com este homem, o Cristo, o Messias, dentro do barco, quando a tempestade chegou a eles. Oh, Jesus. Mas eles temeram.
Eles se preocuparam, eles se agitaram, porque eles acreditavam que eles não conseguiriam solucionar aquele problema. Mas Jesus estava como? Jesus estava como? Muita gente, uma vez, espera aí, eu não consegui entender. Jesus estava como? Porque ele sabia que nada poderia atrapalhar aquele processo em que eles estavam vivendo. Pedro precisou negar Jesus 3 vezes. E quando o galo cantou a terceira vez, não era o galo uma ave, não. O galo era um toque dos soldados romanos, que pela manhã e pelo final da tarde era um toque que era soprado pelas trombetas. Ele percebeu que ele não tinha e não vivia da paz que excede todo entendimento. Pedro, ele era ansioso, acredito eu. Quem assistiu ou está assistindo essa série que a televisão está passando, The Chosen, que é excelente. Se vocês não assistiram, assistam em nome de Jesus. Vocês vão vislumbrar. Não sei se o pastor é contra. Perdão, pastor. Vocês vão vislumbrar. Foi uma inspiração que Deus deu para estes homens e mulheres de Deus, de vários segmentos cristãos, para fazerem esta série. O Jesus é exatamente o Jesus que eu imaginei que fosse. Porque Jesus não é esse Jesus loirinho de olho verde, que eu aprendi dentro da minha casa, que até hoje está pregado na igreja do lado de Santo Antônio. Jesus, acredito eu, que era pardo, narigudo, porque isso é uma característica do povo daquela época, rosto fino com um queixo pontudo, e de certa forma cabeludo e até barbudo, porque eles não faziam suas barbas com frequência, e ele vivia peregrinando e fazendo a obra. Então pouco tempo ele tinha para cuidar da sua aparência física, porque ele precisava cuidar das almas que ele encontrava pelo caminho. E essa série ela retrata e relata Pedro, e eu falei: Jesus, me perdoa. Eu me vejo naquele homem que interpreta Pedro naquela série. Rebelde, ansioso, explosivo, resmungão, briguento. Até o dia que o galo cantou para mim pela terceira vez. Nós estamos numa conferência profética, então eu vou falar isso para vocês. Irmãos, vocês me perdoem, é que eu fiz uma bagunça aqui e está molhando tudo aqui. Não precisa, pastor, se preocupar, não precisa. A Fernanda, minha esposa, é fruto de um segundo casamento meu, e que Deus colocou a mulher certa para mim. Eu sou convertido numa batista tradicional, onde nem palma poderia se bater, era a mulher de um lado, o homem do outro. Primeira igreja do Marapé, em Santos. Me converti quando eu ainda jogava futebol, não parece quando eu fui jogador profissional de futebol. Esse perfil, igual o Ronaldo Lazari. São humanos, né? De bacon, seca, hambúrguer. A verdade, comer para nós é uma maravilha, né? Logo depois, aquela igreja ficou longe para mim. Eu conheci um pastor que de fato ele servia alimentação para os meninos do Santos. Eu não sabia que ele era pastor.
e passei a frequentar as quartas-feiras, ainda católico, um encontro de atletas de Cristo. E por eu ser católico, eu me achava um atleta de Cristo. Então eu ali estava todas as quartas-feiras com mais 3 meninos e o pastor Carlos. E ali eu conheci esse Jesus. De lá eu fui para uma presbiteriana, porque era a igreja ao qual os levitas que iam fazer o louvor neste encontro congregavam. Aí eles passavam lá, buscavam a gente e levavam para lá. Mas também era uma igreja de ensino. A minha base, o meu início, o meu engatinhar no Evangelho foi a palavra. Eu não sabia o que era glória, eu não sabia o que era aleluia. Então para mim estava tudo certo. Por que estava tudo certo? Porque eu era católico. Obrigado, pastor. Me perdoe. Deixa eu ir. Obrigado. Então para mim era normal rezar, fazer algumas promessas, alguns pedidos, cantar alguns cânticos, até que o Espírito Santo me buscou e me pegou. E como Pedro foi tocado, a palavra não é nada disso que eu ia pregar, tá? Eu estou logo falando para vocês porque Deus falou para mim que Ele ia me levar aos ministérios para ministrar essa palavra aqui algumas vezes. A minha esposa me acompanha e eu já fui em alguns. Mas Deus sabe de todas as coisas. Pedro, ele precisou ser impactado pelo arrependimento. Até então Pedro havia sido impactado pelo remorso na vida dele. Pedro, ele não sabia o que era obedecer de fato, porque a obediência dele naquele momento, até então, era o quê? Motivado por desagradar, mas não por conhecer acerca do amor. Quem é esse amor? Cristo Jesus. Imagino eu caminhar por esses 3 anos com um homem que veio para mudar o rumo da humanidade, vendo, vivendo, vivenciando todas aquelas coisas e mais, sendo um líder dos apóstolos até então. Quantos aqui esta noite não precisaram ser impactados, confrontados, perdido o chão, um ente querido, falido uma empresa, perdido um casamento, um ministério, para que realmente se prostrassem na presença do Senhor e viessem executar todas as coisas que o Espírito sopra aos nossos corações? Aleluia. Juninho, mas você estava falando de viver no profético? Sim. Em 2007 eu conheci o Ministério Bola de Neve, ao qual eu fui consagrado presbítero. E pasmem vocês, para quem não conhece, lá o negócio é muito sério. Lá nós nos levantávamos contra as células satanistas, contra bruxos e feiticeiros de verdade, não contra terreiros de macumba. Nas regiões celestiais existem níveis de exércitos. Esses dias nós perdemos a doutora Neuza Etioca, uma das maiores, se não para mim a maior, mulher usada dentro de cura interior e libertação e batalha espiritual. E eu tive a honra de conhecê-la e fazer parte de diversos congressos, seminários, literaturas. Fiz a cura da doutora Rebela. Certo dia eu estava ministrando num culto de Santa Ceia, num domingo. Foi uma bênção. Eu cheguei para pregar uma palavra. Deus falou: não, você vai falar sobre amor. Eu falei: Senhor, eu não preparei. Ele falou: não é você que vai falar, sou eu que vou falar essa noite. Eu falei: amém, Senhor, então vamos lá. Começou o louvor, eu sentado no cantinho,
E eu sempre fui ministro de louvor, mas como eu ia ministrar a palavra naquele dia, a Rebeca estava ministrando louvor. O Senhor falou assim: levanta, vai lá no fundo, segunda cadeira, um senhor com uma camiseta polo azul e branca listrada, ele está com uma úlcera. Hoje eu vou libertar e vou curar ele daquela úlcera. Eu falei: não vou. Não vou. Sentadinho na minha cadeira. Não vai, não vou. Primeiro domingo eu estou pregando, se já é uma dessa para mim, não vou lá. Passou o primeiro louvor, o Espírito Santo, levanta, o homem está sofrendo. Ele falou comigo antes de sair de casa, que se eu fizesse a obra na vida dele, ele iria me seguir. Vai lá e cura aquele cara lá através de mim. Eu já falei que eu não vou, cara, me perdoe. Quando eu estou e o Espírito Santo é meu amigo. Eu falando com o meu amigo. Espírito Santo, senta aqui do lado do meu carro aqui, vamos comigo. É assim, é uma pessoa para mim. A terceira vez ele falou assim: você não vai? Eu falei: não. Ele falou: então sente a dor que ele está sentindo. Eu caí de joelhos naquele altar. Caí de joelhos naquele altar. Falando em altar, pastor, eu vou falar a hora que eu sentei nessa cadeira, que poder que eu senti. A presença do Senhor aqui, não importa se é uma varanda. Jesus não pregava em templos. Deus maravilhoso, Senhor. Eu lembro quando eu entrei numa igreja e não sabia que o pastor era convertido. Eu fui levar minha avó lá no Porto Novo, do lado onde era o depósito do Bolinha ali. Qual era o nome da igreja, pastor? Mundial da Graça. O senhor era diácono. Minha avó tinha tido um derrame e foi ali que eu fiquei sabendo que o Cajá era um homem de Deus. Porque a gente mora na mesma cidade e a gente não vê os nossos amigos. Fui fazer uma viagem com a minha família para Olímpia. Eu encontrei um amigo em Olímpia que fazia 18 anos que eu não via, que está 20, lá do Porto Novo, cresceu comigo, o Marcinho. Eu falei: cara, aqui. Ele falou: Juninho, a gente mora na mesma cidade. Eu falei: cara, faz mais de 20 anos que eu te vejo. Ele falou: por aí. Eu pregando neste domingo, foi uma bênção. Desci no altar, entreguei sobre a vida daquele homem. E eu ali pregando sobre amor, falando sobre amor. Chega uma menina atrasada no culto, depois do louvor, uns 20 minutos de palavra. E eu ali naquele altar, era na Avenida da Praia ainda, a igreja. O Senhor fala assim: dá uma pausa. E eu dou uma pausa mesmo. Como eu estou aqui, eu dou uma pausa. Eu paro o que eu estou fazendo. Se o meu pezinho estiver com o calcanhar fora do chão como está agora, eu fico desse jeito. Se o Espírito Santo falar para, eu paro. Fala sobre o filho pródigo. Falei: Senhor. Falei: não, pensei eu: Senhor, filho pródigo, eu estou falando de amor. Por que eu vou falar do filho pródigo? Só fala. O Senhor está me falando aqui esta noite para você que está aqui. Que o filho, quando foi e pediu para o pai a parte dele, de tudo aquilo que lhe cabia, não foi para ele entender que o mundo iria confrontá-lo, humilhá-lo, trazer desgraça sobre a vida dele, não. Foi para ele saber que quando ele voltasse para casa, o amor do pai ainda estaria lá. Então você, meu irmão e minha irmã, que acha que Deus tirou as mãos da sua vida, é só falar: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Samuel não entendia
Samuel não conhecia a voz do pai. Samuel, Samuel. Oi, Eli. Pode deitar, irmão. Me chamei. Samuel, Samuel. Oi, Eli. Me chamei. Espírito de Deus, que ainda não era o santo naquela época, era o de Deus, soprou no coração deles. E ele, sou eu que estou chamando ele. A terceira vez, quando o Senhor te chamar, diga: eis-me aqui. Perdão, quando você ouvir o seu nome ser chamado, diga: eis-me aqui. Então, meu irmão e minha irmã, esta noite o Senhor te chama pelo teu nome. Glória a Deus. Apenas fale: eis-me aqui. Sabe por que Ele te chama pelo teu nome? Para confrontar o cabeça de Guidão. Sabe por quê? O cabeça de Guidão é Satanás. Mas como não preciso ficar falando dele, eu falo cabeça de Guidão. Porque é chifrudo, né? Ele só te chama pelo seu pecado. Ele só te chama pela tua falha. Satanás, ele não conhece o teu nome. Ele conhece a tua falha, ele conhece o teu defeito, ele conhece aonde ele pode alcançar a tua vida. Mas o Deus que te chamou, que te preparou um processo, que te colocou debaixo de um chamado, de um propósito, ele te chama pelo nome. Oh, Senhor. Aquela menina, ela brilhou, como se tivesse vindo um feixe de luz, oh Jesus, do céu. A igreja Bola de Neve, para quem sabe, ela é escura, mesmo durante a ministração. Só o altar fica aceso. Ficava, hoje eu não sei como é, tanto tempo, sei lá, em 2011. E é outro pastor, hoje é o pastor Arthur, que também é uma bênção. Nos batizamos no mesmo dia, em 98, com o pastor Maurício, lá no Massaguaçu, quando ainda viver em Cristo só existia lá, e nos ajudamos a construir aquela igreja bola por bola. Éramos meninos, crianças, 16 e 17 anos. Aleluia, Jesus. Ela brilhou. Falei: Senhor. Falei: minha irmã, fica de pé. O Espírito Santo ministrou sobre a vida daquela menina. Uma mulher de Deus, usada nos sonhos, em visões, de uma forma sobrenatural, mas ela tinha se perdido. Ela tinha se perdido. Mas ela não se perdeu como uma das 100 ovelhas, não, porque ela escolheu sair. Ela se magoou e saiu. Aí sim, a parábola do filho pródigo cabe para a pessoa, quando ela sai, quando ela escolhe sair, quando ela abre a mão de estar debaixo das bênçãos, da segurança, do poder do Senhor, para viver debaixo daquilo que ela quer viver. A ovelha não. A ovelha perdida, de fato, ela se perde. Em meio a tantos levantes, em meio a tantas setas lançadas pelo inimigo, ela se desgarra do bando. Mas o bom pastor, ele deixa as 99 e vai até ela encontrar. Aleluia. Mas isso, se você se entende ou se enquadra esta noite num lugar do filho pródigo, não te faz menor ou maior que a ovelha. Sabe por quê? Porque o mesmo amor do bom pastor, do pai, que vai resgatar aquela ovelha, é aquele amor daquele pai que abraça, que chora, que manda matar um novilho para que seja festejada a volta do seu filho amado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Cheguei na minha casa, deitei na minha cama, tirei um cochilo dos 20 minutos, acordei,
duas estruturas espirituais na parede, parecendo um Homem-Aranha, olhando para minha cara. Eu deitado, falei: Senhor, eu estou muito exausto, eu não vou enfrentar essa batalha hoje. Virei para o lado e dormi. Aquela sensação de quando uma pessoa senta na cama do seu lado. Você está deitado e a pessoa senta, a cama dá aquele saculejo. Eu estava deitado na cama, virado para o meu lado esquerdo. Uma pessoa sentou na cabeceira da minha cama. Eu abri o olho. Era um homem vestido de branco, com um chapéu branco, com a perna cruzada. Ele falou para mim assim: você gosta de viver o sobrenatural, né? Você gosta do profético. Eu vou te ensinar a viver o profético. Eu vou te ensinar a andar no sobrenatural. Eu vou arrancar as tuas empresas. Eu vou arrancar o seu ministério. E eu vou arrancar a sua família. No dia 18 de abril de 2015 eu assinei o meu divórcio. Ele se materializou do lado da minha moto no cartório em São Sebastião. O mesmo ano. Ele falou: eu te avisei. Eu fui à falência. Eu me desviei do Senhor. E eu destruí o meu casamento. Entrei numa depressão. Tentei me matar, mas não tive coragem. O mais interessante hoje é lembrar, por mais que isso me emocione, é saber que a minha vergonha, a minha maior vergonha era: como você vai subir no altar novamente depois disso tudo? Mas Deus é tão maravilhoso. E depois que eu voltei para os caminhos, eu fiquei 3 anos sem querer subir no altar e falar da palavra do Senhor. E quando eu era obrigado, porque acreditavam, falavam para mim assim: não, o altar vai te curar. Eu não creio nisso. Eu não creio que o altar vai curar as pessoas. Eu creio que o Espírito Santo vai curar a alma das pessoas no momento oportuno. E eu subia nos altares para levar a palavra, porque eu preguei em muita assembleia, eu preguei em muito lugar, e as pessoas me conheciam, e o pastor falava: não, o apóstolo desceu de São Paulo. Na época nós tínhamos mais de 100 igrejas espalhadas pelo estado de São Paulo, a igreja Comunhão Plena. Ele falou: não, Deus falou que vai te curar no altar. Mas o meu coração se apertou porque eu não cria nisso. Eu saí desse ministério. Logo depois que conheci minha esposa, nos casamos, mudamos para o Bom Santa Marina. Nos casamos e nos conhecemos naquele do nada do Senhor. Sabe do nada? Um certo dia eu fui escalado para pregar no ministério que nós estávamos congregando, eu era do louvor. E o bispo estava há tempos me pedindo para ministrar de domingo, e eu não aceitava só nos cultos durante a semana. E minha casa era 3 minutos da porta da igreja, e nesse intervalo e eu sempre cheguei 1h30, 1 hora antes de começar o culto. Eu ajudava a varrer, arrumava as cadeiras, eu passava o som, eu deixava a igreja preparada para quando os levitas chegavam, para quando os ovelhas chegavam. Eu fui um diácono de excelência. Eu falei para o Senhor: Senhor, só me unja alguma coisa se eu for melhor do que eu fui em teu nome, para te honrar. Ou muitas pessoas tentaram colocar as mãos na minha cabeça em diversos ministérios para que eu fosse ungido a pastor. Eu falei: não, eu não aceito. Eu sei o que é um presbítero, eu sei a importância de um presbítero, e eu sei porque Deus levanta presbíteros. Então, Senhor, eu sou um presbítero para a glória do teu nome. Só se for para ser maior no teu reino, eu aceito essa unção. Senão, não. E tem que tocar no meu coração. Não é o Senhor falar para o homem lá, falar assim: ó, não, eu vou te ungir, pastor. Se não aqui dentro não falar: essa é a hora, filho,
pode esquecer. Deus vai ter que materializar na minha frente, porque eu não vou deixar com a mão na minha cabeça. E foi assim algumas vezes. Eu vindo pelo caminho, minha esposa gosta muito ainda de um pastor chamado André Fernandes, e a gente acompanhou do Ministério Batista da Lagoinha, e a gente acompanhou a ascensão ela acompanhou mais que eu, a ascensão desse homem de Deus dentro do chamado dele. E ele começou a gravar uns pockets, vídeos de 30 segundos na internet, e começou a lançar. E um vídeo tocou o coração dela. E ela me mandou no caminho. Aquele vídeo mudou a minha vida. Deus coloca pessoas certas ao nosso lado. Estou chamando minha esposa. Se não fosse aquele vídeo naquele momento, eu estaria ainda duro, frio, pregando a letra, não a sabedoria do Senhor. Aquele vídeo falava de processo, e em 30 segundos ele mudou o meu coração em relação ao processo, e eu entendi o propósito e o processo estabelecido do Senhor sobre a minha vida, porque eu errei, eu falhei, eu perdi, porque o sacerdote da minha casa era eu. Quem tinha que vigiar, zelar, cuidar, ministrar sobre a minha casa era eu. O dono da empresa era eu. O ministério que o Senhor colocou sobre a minha vida, quem tinha que zelar era eu. Porque o Espírito Santo, ele sopra aos nossos corações tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Para quê? Para que sejamos obedientes. Glória a Deus. Nós não precisamos sacrificar mais nada ao Senhor. Por quê? Porque Ele deu o único e o maior e o último sacrifício de todos, que foi Jesus. E hoje nós só temos esse Espírito, o Santo, através desse sacrifício. Eu vou, mas vos deixo o Consolador. Aquele que nos dá esperança, aquele que nos motiva, aquele que nos corrige, aquele que nos dá direção, aquele que nos dá poder, aquele que nos dá astúcia, aquele que nos derrama sabedoria, aquele que nos dá intrepidez, aquele que nos dá autoridade, aquele que nos dá unção, aquele que faz com que os dons que o Senhor derramou sobre as nossas vidas aconteçam e se realizem, porque se não for através do Espírito Santo, seremos mais um feiticeiro, seremos mais um adivinho. Eu creio que as pessoas nascem com um chamado, com um propósito, e outras recebem quando elas se dedicam e buscam intimidade com o Senhor, porque a fidelidade, a lealdade, a obediência gera intimidade. E a intimidade te faz viver maravilhas, te faz viver os prodígios, te faz viver os milagres. Se você não tiver intimidade, você não vai reconhecer a voz do Pai, você não reconhece o cheiro do Pai, você não reconhece o toque do Pai. Aleluia. Você não reconhece o andar do Pai. Nós sabemos, meu pai se foi, vai fazer 20 anos agora em março, mas eu sabia quando era meu pai e minha mãe subindo a escada. Ao abrir a porta, a nossa mente é tão maluca que meu pai faleceu no domingo, foi enterrado na segunda, me deram um remédio porque o meu pai era tudo para mim. Eu dormi da hora do almoço até o outro dia, e eu acordei exatamente do jeito que meu pai me acordava, puxando o dedão do meu pé direito. Eu acordei desesperado, porque eu achava que era ele. De certo estava vivendo um sonho,
motivado pelo psicotrópico que me deram. Nunca tinha tomado aquilo, me deram um remédio que parecia aqueles negócios que dá em elefante para o elefante cair. Eu não era esse elefantezinho, não. Eu era magrinho naquela época, quando eu pesava 65, 66 quilos. Viver o profético, o sobrenatural, andar através do Espírito Santo, requer obediência. Meu irmão, minha irmã, se você não obedecer, quiser andar no espiritual, você vai apanhar muito. O sobrenatural é como um exército. Tem soldado, tem cabo, tem sargento, tem tenente, tem major, tem capitão, tem general. Se você, soldado, quiser ser maior que o seu tenente no espiritual, tem batalhas que ainda nós não estamos preparados. Tem batalhas que o Senhor separou apenas para outros. E preparou estes outros para essas batalhas. Porque eles têm mais intimidade. Mas por quê? Porque eles obedeceram mais. Eles leram mais. Eles oraram mais. Eles foram mais ao monte. Quando o pastor Mário Sérgio fala, nós vamos subir ao monte 5 vezes. Apesar do pastor, o senhor falou que vai subir o monte essa semana, por favor, me mande uma mensagem, eu vou. Porque o ministério ao qual nós nos desligamos, não íamos ao monte. E isso me deixou bem provar. Existe um departamento dentro da polícia militar, dentro do exército, da aeronáutica, de qualquer forças armadas, chamado inteligência. Podemos falar do FBI, da CIA, do Mossad, do MI6. Essa inteligência, ela faz um mapeamento espiritual, um mapeamento da guerra, do inimigo, para que o exército dele, quando chegar naquele terreno, saiba onde ele está pisando, por onde ele vai entrar, quantos homens conseguem mandar para determinada batalha. As batalhas são travadas onde? Se a gente pegar aqueles filmes antigos que passam na televisão, o Patriota, esses filmes de guerra, onde esses caras lutam? Nos vales ou nas montanhas? Vales, planície. Montanhas, nos vales. Aqueles reis daqueles filmes da Idade Média, eles estão sempre aonde? Aquelas bandeiras fincadas no chão. Nas montanhas. Apocalipse 2 fala que nós fomos separados a reis, rainhas, sacerdócio real, povo eleito. Nós somos reis. Nós temos que estar aonde? No monte. Porque é no monte que Deus vai nos dar as estratégias. É no monte que nós vamos ter o refrigério. Porque quando nós estamos no vale, nós estamos na peleja. Nós estamos ali. Nós estamos ali. Mas nós estamos ali crendo naquilo que nos foi entregue lá no monte. Por isso que o salmista falava assim, falou assim e deixou escrito assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Amém. Mas esse não é a chave desse capítulo de Salmo. É a próxima frase.
porque tu está comigo. Aleluia. Voltando para o tema da pregação, não importa onde você tem estado, passado, o importante é como está o seu coração em relação a Deus. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Se você tiver a certeza que o Senhor está contigo, mal algum chegará a você. Aleluia, Deus. No vale de ossos secos, Ele dará uma ordem e você ouvirá um estandalhaço. Por quê? É a construção daqueles ossos, daqueles ligamentos, daqueles tendões, daquela pele, do sopro de vida voltando em você. Glória a Deus. Se você estiver passando pelo mar turbulento, Ele acalmará a tempestade. Se você der de frente com um mar e você não tiver um barco, Ele, através do cajado, Ele vai abrir o mar para você. E com este próprio cajado, o dia que você tiver sede e o seu cantil estiver vazio, você poderá bater esse cajado na pedra, porque Ele irá fazer sair água da pedra. Quando você estiver com fome, como o pastor falou há pouco sobre Elias, Ele mandará corvos servindo maná para você. Quando você estiver duvidoso, Ele aparecerá para você no meio dos montes, e através de uma sarça ardente pegando fogo, Ele falará: eu sou o teu Deus. Quando você estiver duvidoso, Ele falará como falou com Isaías: porque eu, o teu Deus, te tomo pela tua destra e digo: não temas, eu te ajudo. Glória a Deus. Ou Ele falará como falou para Daniel: homem muito amado, Deus ouviu as tuas orações desde o primeiro dia que você se colocou diante dele. Mas como nós vivemos uma batalha espiritual diária e constante, o príncipe do império das trevas, o rei do norte, enviou uma legião para contender contra mim. Esse é Gabriel falando, nas regiões celestiais, lá no terceiro céu. E eu pelejei por 20 dias. Aí Deus enviou Miguel para combater, e eu pude chegar até você. Daniel, prostrado, temeroso, não se aguentou nas pernas, porque a presença. Mas por que da presença? Por causa do anjo? Não, porque ele falou: Senhor, não comerei nada que venha do animal, comerei apenas do fruto da terra, daquilo que o Senhor me deu, até o Senhor me responder. Por isso que hoje nós fazemos o tal chamado jejum de 21 dias, só comendo legume, e ninguém emagrece, porque é espiritual. Nem um quilo não perde. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu vos separei, vou colocar-vos sobre as nações. Se tornaram governantes. Seguinte, vocês vão ter que se prostrar para as estátuas lá e fazer as orações, porque o rei. Ou não. Fidelidade, lealdade, obediência. Fornalha ardente. Calma dos leões. Bartimeu. O coxo no tanque de Betesda. 38 anos. O chamado de Davi.
Era um menino de 15, 16 anos quando foi separado a rei por Samuel. Para Deus ele já estava no trono, mas ainda tinha que destronar Saul. Vocês já acham que Deus já não sabia que Saul iria desobedecer? Quando Deus ungiu aquele menino franzino, mas cheio da autoridade, por quê? Porque ele cria, pastor, perdão, vou terminar. Porque ele cria no Deus que ele servia. Porque quando ele chegou naquele vale, todo mundo temeroso, com medo daquele gigante de nome Golias. Quem é aquele incircunciso filisteu? Ele foi levar umas marmitinhas. Deve ter montado num jumentinho com uma bag nas costas e chegou lá. Vamos fazer comida para vocês. E ouviu. Eu derrubo ele. Saúde, garoto. Conjecturando, amém? Garoto, olha o seu tamanho. Os melhores do exército já foram combater com aquele cara lá. E ó, tá tudo morto lá. O meu Deus vai pelejar a meu favor. Põe a armadura nele. Quando a palavra do Senhor nos traz sobre a armadura, pastor, perdão, eu estou terminando de verdade. Efésios 5, 6. E eu não enxergo mais também, tem essa. Aqui é para finalizar, amém? Jesus. E você, Efésios? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, do cabeça de guitarra, do desgramado. No demais, se nós levarmos para o original, digo a vocês que tem algo muito mais importante. Não é assim no demais, presta atenção. Não, olha aqui, tem algo sobrenatural que eu vou falar para vocês. Paulo aqui está dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Esse fortalecei-vos no original é a palavra endunamu. Endunamu, de dunamis, poder de explosão, força explosiva. Esse fortaleceis no original. Jesus, tem que ler dessa daqui, senão eu não consigo enxergar. Endunamu, fortalecei-vos em dunamu, ou seja, encham-vos do meu dunamu. E na força, esse força no original é a palavra kratos, que significa força de um exército. Olha aí, Deus está te dando um poder explosivo e a força de um exército. O último aqui, ó, do seu poder. Esse poder do seu, quem é esse seu? Poder, do poder dele, poder refletivo. Sabe aquele poder que Satanás tinha lá no céu antes de cair? Esse poder, porque quando o império das trevas olhar para você, eles vão falar: opa,
Glória a Deus. Sabe por quê? Uma armadura, naquela época, pesava cerca de 45 quilos. Aquela sacolinha que eles colocavam atrás, de 10 a 15 quilos. Davi não aguentou carregar a armadura. Ele não tinha força. Porque aquela força que ele precisava era força física. E essa força dessa armadura espiritual que Deus trata aqui em Efésios 6 é a armadura sobrenatural. Glória a Deus. Estão pegando? Amém. Davi falou: tira tudo isso. Eu só preciso da minha funda e 5 pedrinhas. Aleluia. Nós falamos de Golias, mas ele derrubou os outros 4. Por isso que ele levou 5. Aleluia. Aleluia, Deus. Obediência. Ele era um menino cheio de Deus, porque ele obedecia. Ele conhecia os mandamentos. Aleluia. E quando ele precisou executar daquilo que fora ensinado para ele desde a sua infância, porque antes da criança judia falar, ela já ouve o recitar das Escrituras. Com 10 anos, ela tem que recitar o Alcorão, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ela tem que saber de cor. Quantos aqui sabem um livro da Bíblia de cor? Não estou menosprezando, não. E também tão pouco questionando a sua fé. Não, não é isso, disso que se trata. Eu falo de visão. 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 Por isso que não tem como nós sermos apostólicos romanos. Jesus era judeu. Por mais que Jesus venha nos trazer a graça, o amor, através do arrependimento, ele era fiel à lei. Ele não as transgrediu. Por quê? Porque ele era obediente. Como ele ia pedir obediência se ele não fosse obediente? E quando ele confrontou a é isso aí, dos romanos, foi um trava-língua aqui agora. Foi com a própria palavra. Foi com as profecias de Isaías, de Ezequiel. Aleluia. Ele nunca confrontou a ele, está na palavra. Todas as vezes que ele foi questionado, sem falar das Escrituras, de quem esperava. E ele chegou. E o Messias está aqui esta noite. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor nunca mais chama eu para ministrar. Presbítero, o Senhor me perdoa. Se o louvor quiser cantar ou tocar alguma coisa, fique à vontade. Se as irmãs aí de trás também quiser tirar essa luz aqui, para quem tiver que estar mais à vontade também. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, estamos aqui nós, ó Pai querido, compartilhando da Tua palavra, Aleluia, Senhor. buscando mais de Ti, nos enchendo, ó Pai, da Tua presença, numa conferência profética. Pai querido, quisera que todas as igrejas buscassem o profético, o sobrenatural. Oh Pai, buscassem aquilo que o Senhor separou, preparou individualmente para cada um de nós. Oh Deus Todo-Poderoso, que as suas estratégias, ó Pai querido, a cada coração agora sejam renovadas. Pai, em nome de Jesus, que toda decepção, ó Pai querido, que todo espírito de paralisação, papai querido, que cada obstáculo
obstáculo, papai querido, em nome de Jesus, caia por terra agora. Abra os olhos espirituais dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, tira as escamas dos ouvidos, tira as escamas dos olhos, tira as escamas da mente, do coração, em nome de Jesus. Nós queremos andar por águas mais profundas. Águas profundas. Anjo do Senhor, nos leve para as águas profundas. Aquelas águas escuras, que nós não enxergamos nada com os nossos olhos, aquelas águas profundas, águas essas que nós temos que segurar na sua mão, Senhor, e confiar para onde o Senhor está nos levando. Que nós possamos entender a nossa dependência de Ti. Aleluia. Do Senhor. Um soldado, ó Pai querido, ele não vai para a batalha sem armas. Sabemos, ó Pai querido, que as principais é o jejum e a oração. Mas, Pai, capacita mais a tua igreja. Profecia, ciência, revelação, visão, cura. Em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor derramará dos dons daqueles que o povo, os teus filhos são sedentos. O que eles pedem dos teus dons, o Senhor derramará, porque é aquilo que está no coração. Então começa a derramar, Senhor. Aqueles que querem línguas, troca a língua esta noite. Troca a língua esta noite. Uma língua nova. Aleluia, aleluia. Que o teu povo se sinta livre. Aleluia, santo é teu nome. Os grilhões, os grilhões, ó Pai querido, da falta de perdão. Tem pessoas aqui esta noite que precisam liberar o perdão. Libera o perdão. Apenas libera o perdão. Enquanto você não libera o perdão, a sua alma fica aprisionada, a alma desta pessoa na região espiritual. E você não consegue evoluir, por quê? Porque você está carregando. Mágoa. A mágoa só faz mal para quem sente. A mágoa cai por terra agora. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei. Louvado seja teu nome.
somente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, oh, totalmente a Aleluia. Glória a Deus. Senhor. e com os querubins cantamos, Santo, e com os querubins cantamos, Santo, e com os querubins cantamos, Santo, Santo é o Senhor, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Santo é o Senhor, Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Tu és santo, Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Estamos certos, Tu ó és Pai querido, maravilhoso, que Senhor. o Senhor falou conosco esta noite. Oh, aleluia. Começando por mim aqui, ó Pai querido, neste altar. Eu creio que sairemos aqui diferentes, ó Pai querido, do que entramos, como o pastor falou no começo daquela oração. Oh, Papai Que o Teu Espírito Santo, ó Pai querido, falou verdadeiramente em cada um de nossos corações. E alguns corações aqui foram transformados. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu pude sentir, ó Pai querido, Aleluia. o Senhor derramar virtude aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que ambiente, Senhor, que atmosfera este lugar. Aleluia. Tu és santo, Oh, Senhor. Deus, Tu és Tu maravilhoso. és santo. Glorifica a Deus, ó Aleluia. Pai. E que o Senhor venha com os Teus anjos com espadas de fogo desembanhadas sobre a vida do pastor Marcelo, o meu amigo Cajá. E todos estes ministros e ministras, ó Pai querido, pastores, missionários, diáconos, obreiros, ministério de louvor, que fazem parte desta obra maravilhosa. Oh, aleluia. Que o Senhor venha revesti-los, ó Pai querido, da Tua armadura, mas que antes o Senhor os encha do Oh, poder e do aleluia. amor, Glória a Deus. do Aleluia. Kratos e do Ictus, Senhor, para que eles possam receber da Tua glória. Oh, Sabe aleluia. por quê, meu irmão e minha irmã? O problema não está em quanto de poder, de glória Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Ele é Deus, Ele é o dono de tudo. O problema está em o quanto de caráter nós temos para receber o maior de Deus. Deus abençoe vocês. Eu quero cenar também, porque faz 2 meses que eu não sei, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Perdoe, meus irmãos. Aleluia. Ainda nesse ambiente espiritual, nessa presença de Deus, Oh, glória a vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Eu quero aqui convidar minha esposa, a pastora Kelly, a pastora Viviane, para estar servindo a ceia. Glória a Deus. E passar para o pastor Abraão, que vai estar ministrando, né? Vai estar orando pela tua vida, ministrando a Santa Ceia. E eu tenho a convicção certa no meu coração que Deus, Ele nos guardou aqui nessa noite, preparou a palavra dEle. E não foi por acaso que o irmão Júnior, ele até falou que passou do horário, ele falou que pediu perdão, mas Deus, Ele preparou esse momento para mim e para você. Amém? Deus, ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você necessita, e Ele preparou esse momento para mim e para você. Ele parou até o horário, Ele parou o tempo para você. Eu falo isso com a convicção do meu coração. Ele parou o tempo para você nesse domingo. Depois você vai testemunhar durante a semana. Esse momento que você ficou aqui na chácara, no culto, você vai testemunhar. Ele parou o tempo para você
ouvir a mensagem, a palavra dele, e para você sair daqui obediente, para você sair daqui com o coração certo naquilo que você almejou, desejou e recebeu de Deus, que é andar no caminho do Senhor Jesus. Como o teu filho passou, Deus, nós vivemos uma guerra, uma luta espiritual, e nós temos que estar preparados, Senhor, dia após dia, Senhor, para vencer e vencer com o Senhor. Então que as nossas armas, Senhor, para combater essa luta, essa guerra, venha a ser na tua palavra, venha a ser nas tuas armaduras, Senhor, no escudo da fé, no capacete da salvação, Senhor.